estava falando da questão da gratidão e da reclamação, né? Isso, assim, é uma outra questão que as pessoas não percebem. É o que eu estou falando, as pessoas são muito reativas. As pessoas acabam falando muito sem pensar. Elas não são elas não foram ensinadas a serem propositivas. Na verdade, ensinadas a reclamar A de tudo. reclamar. Então, assim, tudo que acontece, a pessoa reclama. E é muito interessante que nessa caminhada, assim, às vezes eu fico olhando para algumas situações. Por exemplo, a pessoa é louca para ter uma casa. Aí, show, ela, poxa, conquista a casa dos sonhos dela. Aí agora ela reclama, porque ela precisa limpar a casa, ela precisa manter a casa arrumada. Que a casa é grande que a casa é demais, que o grande, piso ou sujo. isso. Então, assim, a pessoa, se ela não mudar a forma de pensar dela, tudo sempre vai ser motivo de reclamar. E é uma pessoa que ela vai estar sempre reclamando de tudo que acontece na vida dela, sabe? Porque ela não aprendeu a ser grata, né? E eu estava pensando a respeito da palavra reclamar, e é justamente a palavra reclamar é trazer de novo. Trazer, né? Reclamar, clamar de novo. Mas esse de novo é trazer aquilo que é negativo. Esse clamor que a gente está falando aqui é o clamor negativo. Então, se a pessoa não se conhece, se ela não presta atenção na forma, o que ela está fazendo. E assim, muitas pessoas fazem isso, muitas, sabe? A gente lida com mulheres, a gente percebe assim, como as pessoas falam sem pensar, agem sem pensar. E aí, quantas pessoas depois se arrependem? Poxa, eu não devia ter falado isso. Algumas se arrependem, outras nem percebem o que fizeram ou o que falaram, né? Então, assim, esse poder de ser você mesmo inclui esse autocontrole, esse autoconhecimento e essa autorresponsabilidade de você aprender a ser mais grata e reclamar menos. E aí também tem uma outra técnica que assim é simples. Às vezes tem coisas que são simples, que podem ser feitas, né? Quando você acorda pela manhã, dependendo da circunstância que você está vivendo, e as pessoas às vezes estão passando por uma situação muito difícil, então, normalmente a pessoa já abre o olho e aquela enxurrada de pensamentos devido à circunstância que a pessoa está vivendo, vem. E a pessoa, então, é alimentada que eu digo assim, o seu corpo é alimentado, a sua mente é alimentada pela circunstância difícil que ela está vivendo. Nesse momento, se ela conseguir, se ela entender que ela tem um poder que foi dado por Deus para ela e que ela não vai conseguir mudar as circunstâncias, mas ela vai conseguir melhorar um pouco ela interiormente, ela amanhece o dia agradecendo. Porque se você parar para pensar, por pior que seja a sua situação, sempre tem alguém, como a gente fala, passando por uma situação pior. Ou até você mesma passou por coisas muito piores. Muito piores. E naquele momento, aquela situação está sendo muito difícil para você. Então, eu não estou aqui dizendo que as pessoas não passam por situações difíceis. Todos nós passamos. E às vezes são muito difíceis, né? Existem situações que vêm para dar uma rasteira na gente mesmo. Mas nesse momento, primeiro, Deus é contigo sempre. Então, assim, Ele nunca abandona. Jamais. Não ele tá com seus filhos, ele nos fortalece. Então, se eu, ao abrir os olhos pela manhã, eu forçar a minha mente a ser mais grata, a agradecer a Deus porque eu abri os meus olhos, eu agradecer a Deus porque eu estou respirando, eu agradecer a Deus que Ele está me dando uma nova oportunidade de, quem sabe, enxergar aquela situação de uma outra forma, ou mesmo que a situação não mude, mas Ele é comigo e Ele vai me dar força para passar por aquela situação. Então, assim, quando você abre os olhos, se você forçar-se, né? Às vezes é com força. Por quê? Porque a situação é difícil. Mas quando você decide, é uma decisão, você decide ser grata e falar, Deus, eu te agradeço, o Senhor é comigo e eu sei que isso vai passar, são declarações. Você começa a profetizar sobre o seu dia, a situação continua lá, continua difícil, mas você começa a abrir a sua boca sendo grata a Deus e profetizando, eu sei que está difícil, mas eu sei que isso vai passar. Eu sei que está difícil, mas eu sei que o Senhor é a minha força. Eu sei que a situação está difícil, mas o Senhor é comigo e Ele não vai me abandonar nessa situação. Eu sei que isso vai passar, porque todas as circunstâncias na vida, elas passam.
Isso não vai ser para sempre.